Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é o @nandaguardian e no vídeo de hoje eu vou explicar 10 razões pelas quais o Bitcoin tem tendência de alta no médio prazo. Se esses indicadores forem analisados isoladamente, eles são inconclusivos, mas quando analisamos em conjunto, percebemos sim uma convergência em relação à tendência de alta no médio prazo, independentemente do que aconteça no curto prazo. Então, vamos para os 10 motivos. A primeira razão é o modelo de valuation chamado Stock to Flow, enunciado pelo grande Plan B. Esse modelo tem como base de cálculo a escassez do Bitcoin. Eu vou deixar o link aqui em cima onde eu explico detalhadamente o que o Plan B pensou na hora de criar esse modelo. E apesar de nenhum modelo de valuation ser perfeito, a gente não pode ignorar que esse modelo teve sim muitos acertos históricos. Então, se a gente analisar o gráfico aqui, eu vou deixar o gráfico na tela, as linhas coloridas mostram o preço do Bitcoin em escala logarítmica, enquanto que a linha vinho contínua representa o preço em relação ao modelo. E se a gente observar historicamente, o preço do Bitcoin sempre tende a se aproximar desse modelo, de forma que as duas linhas andam quase que juntas. Hoje estou gravando esse vídeo em junho de 2021 e o preço conforme Stock to Flow seria algo em torno de $80 mil. E atualmente está aí em torno de $35 mil. Então está numa situação de subvalorização, de subprecificação em relação ao modelo. Uma segunda razão para a possível tendência de alta é o modelo Stock to Flow X ou S2FX, que também foi feito pelo Plan B, mas é uma segunda interação em relação ao modelo Stock to Flow original. Eu vou deixar o link na descrição aqui, onde eu explico os detalhes desse cálculo, mas basicamente o Plan B introduziu o conceito de transição de fase ao Bitcoin, no sentido que o Bitcoin hoje está na fase de ativo financeiro. Nós estamos vendo aí lá fora já tem derivativos de Bitcoin, um mercado cada vez mais crescente, mais pessoas aí introduzindo o Bitcoin nos seus balanços de empresas, institucionais, esse tipo de coisa. Então isso confirma o que o Plan B falou sobre transição de fase e sobre as mudanças de propriedade em relação ao Bitcoin. E falando aqui em preço em relação a esse modelo Stock to Flow X, eu vou até colocar um tweet do Plan B, onde ele diz que $288 mil still in play, ou seja, ele ainda está convicto que o Bitcoin chegará a $288 mil de acordo com esse modelo de valuation. Uma terceira razão para a tendência de alta do Bitcoin é que o pico deste atual ciclo não parece ter sido atingido se comparado com os ciclos de 2013 e 2017. Se a gente observar o gráfico aqui, tanto em 2013 quanto em 2017, a gente teve uma subida quase que exponencial até o topo e depois seguida pela correção. E nesse caso, até coloquei aqui, estamos aqui, nós tivemos uma lateralização de preço, ou seja, o preço subiu e se manteve ali quase que sambando na casa dos 57 mil, 58, 60 mil dólares. Então, esse pico não tem cara de pico. Seria muito atípico se esse pico já tivesse sido atingido quando comparado aos ciclos anteriores. Uma quarta razão é o NVT. O que é o NVT? Network Value to Transaction. O que significa? Esse é um indicador de análise on-chain que serve para a identificação de topos e fundos de ciclos do Bitcoin. Quando o NVT é alto, indica que o valor da rede está ultrapassando o valor que está sendo transferido na rede e isso pode sim indicar topo de ciclo. Analisando aqui o preço conforme esse modelo NVT e o preço real histórico do Bitcoin, nós também percebemos que os dois andam quase que juntos. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço também está deslocado em relação ao NVT. Deslocado que eu digo para baixo, subprecificado. E um parâmetro interessante que surgiu originalmente do NVT é o NVT Premium. O que é isso? É a relação entre o preço de mercado e o preço NVT. Toda vez que o NVT Premium estiver
abaixo de 1 significa que o Bitcoin está subprecificado em relação ao valor que está sendo transferido na rede. E hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, junho de 2021, ele está aí na casa de 0,7, ou seja, subprecificado. Uma quinta razão é referente à entrada de institucionais. Eu tenho certeza que você ouviu alguma notícia relacionada a empresas que estão aceitando Bitcoin ou adicionando Bitcoin nos seus balanços, ou fundos de investimento, tesouraria, esse tipo de coisa. E isso também é medido por um indicador de análise on-chain. E se a gente observar em cada ciclo do Bitcoin, 2013 e 2017, também 2021, nós tivemos uma entrada expressiva de novos usuários na rede, de forma que no ciclo posterior é sempre maior do que o ciclo anterior. Então 2017 teve mais entrada em relação a 2013 e 2021 espera-se que tenha mais entrada do que foi em 2017. E nós atingimos o mesmo nível de 2017 recentemente. Então faz sentido pensar que com esse processo de institucionalização, esse indicador também irá aumentar. Se esse indicador aumenta, aumenta-se também a demanda por Bitcoin. Uma vez que a oferta é fixa em 21 milhões de unidades, vocês já sabem o que acontece com os preços tendem a subir. Uma sexta razão, aqui também comparando com ciclos anteriores, é em relação à idade das moedas. Em todo o ciclo do Bitcoin, existe sim uma tendência de novos usuários entrarem na rede e das moedas serem reclassificadas como moedas novas. Então, historicamente, analisando esse indicador de análise on-chain, nós temos 3 picos distintos aí associados à idade de novas moedas. Então, novas moedas circulando na rede, ou seja, quando os preços são sustentados por novos usuários. E se a gente observar esse indicador agora, nesse atual ciclo em 2021, nós estamos ainda esfriando do primeiro pico, ou seja, ainda tem o pico 2 e o pico 3 para subir. É claro, gente, estou aqui me baseando em apenas 2 métricas aí de ciclos anteriores, mas foi o que eu falei. Uma coisa é a gente analisar um indicador isolado que pode sim ser inconclusivo. Outra coisa é a gente analisar todas as métricas que convertem para uma tendência de alta. Uma sétima razão, que não é diretamente medida por análise on-chain, é em relação aos governos adotando o Bitcoin como moeda, governos considerando o Bitcoin. E esse cenário, em termos macroeconômicos, é muito otimista. Por quê? Porque mostra que Bitcoin agora virou assunto sério, assunto de gente grande. Então, para quem falava que Bitcoin era moedinha de internet, era pura especulação, era coisa de adolescente, agora não é mais assim, porque nós temos aí governos discutindo as questões associadas ao Bitcoin, os usos do Bitcoin e as vantagens de se utilizar Bitcoin como moeda. A oitava razão é em relação ao SOPR, Spend Output Profit Ratio. O que é isso? É um indicador de análise on-chain que mede o grau de lucratividade dos participantes da rede. E esse indicador, recentemente, ele voltou a ficar positivo, o que significa que, apesar dessas quedas que nós vivemos recentemente, o Bitcoin ainda está dando lucro para os participantes da rede, o que torna este atual ciclo de alta intacto. A razão 9 é em relação ao Exchange Net Position Change. O que é isso? É um indicador que mede o grau de confiança, o sentimento no mercado. Basicamente, toda vez que essa métrica fica verde, indica que os investidores estão, no geral, se desfazendo de suas moedas, ou seja, o fluxo nas exchanges ele está positivo, é quando as pessoas estão mandando para as exchanges para possivelmente se desfazer dessas moedas. E recentemente houve uma mudança em relação a essa métrica, porque essas barras vermelhas começaram a aparecer. Ou seja, bem pequenininho ali no gráfico eu vou deixar aqui, mas isso mostra que está tendo sim uma mudança em relação ao sentimento dos investidores no geral, que não estão mais se desfazendo de suas moedas. É claro que aqui eu estou falando de uma visão bem geral, não significa que ninguém está se desfazendo das suas moedas, mas isso mostra sim um sentimento macro no mercado de acumulação. As pessoas elas não estão mandando, não estão fazendo esse movimento para as exchanges na intenção de venda. Pelo contrário, estão tirando das exchanges para armazenar.
Um último indicador que também responde à pergunta se o pico deste atual ciclo foi atingido é o MVRV-Z-Score. Essa pontuação do MVRV tem sido historicamente muito útil na identificação de topos de mercado. Então, analisando aqui tanto o ciclo de 2013 quanto o ciclo de 2017, nós percebemos que em ambos os casos esse indicador ele ficou ali próximo a essa zona rosa. E nesse caso, mesmo com as máximas históricas que a gente teve aí de 60, 63 mil dólares, mesmo assim esse indicador não ficou nessa zona mostrada por esse indicador. Então isso contribui para a ideia de que o atual pico deste ciclo ainda não foi atingido. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer algumas métricas relevantes na avaliação do mercado de Bitcoin, que também acaba influenciando todo o mercado cripto. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha. Até o próximo vídeo.